falar em tratar dor, sem falar em tratar sono, eu acho que a falha Certo. terapêutica ela já vai ocorrer, né? É imposs... na minha concepção, é impossível você pegar um paciente com dor crônica e não avaliar o sono dele. Até porque a incidência de distúrbios do sono dentro do paciente com dores crônicas são muito grandes. Peguei aqui alguns dados da literatura, você pega aí, quando eu falo na população geral, de 8 a 18% da população tem algum distúrbio de sono. Beleza. Mas quando eu falo, já trago isso para a população idosa, por exemplo, que é a população que mais sofre de dor crônica, 50 a 70% tem distúrbio do sono. Ou seja, se você tem mais de 65 anos e não sofre de distúrbio, tem um casal aí, ou é você ou é ele, que é 50% de chance de ter distúrbio do sono. E você pega aí pacientes, por exemplo, que desenvolveram fibromialgia, 65% eles já tinham distúrbio do sono antes de desenvolver fibromialgia. Então, essa correlação ela é muito íntima. Não dá para pensar, de fato, em tratar dor sem pensar em tratar sono. E sono, que aí nós vamos discutir, a gente não trata somente com medicamentos, nós temos que entender como tudo isso funciona no corpo. Como tudo está envolvido nesse processo de distúrbio do sono. Então, é um tema assim, muito relevante. Ou seja, 53%, eu esqueci de falar isso aqui, ó, pode anotar aí você que está em casa, 53% dos pacientes atendidos na clínica de dor apresentam insônia clinicamente significativa. 89% apresentam alguma queixa Não, relacionada ao isso, sono. doutor André, assim, tem alguns estudos, né, que, na verdade, assim, não tem alguns estudos, vários estudos mostram que essa relação entre o sono e a dor é bidirecional, né? Então, assim, tanto o sono piora a dor, quanto a dor piora o sono, né? Eles se retroalimentam e entram num ciclo vicioso. Tem alguns estudos que pegam uma pessoa normal, sem dor crônica, uma pessoa saudável, e deixam ela uma noite apenas, só uma noite apenas, com privação de sono. Essa pessoa vai ter hiperalgesia, essa pessoa vai ter dor no outro dia, essa pessoa tem um limiar, a dor menor, né? Então essa pessoa está mais propensa a sentir dor. E a mesma coisa, uma pessoa que tem fibromialgia, né? Uma pessoa que já tem o diagnóstico de fibromialgia e tem a doença, tem uma noite de sono ruim, no outro dia ela vai sentir mais dor. E se ela sente mais dor, ela tende a dormir mal. E se ela dorme mal, ela sente mais dor. Então, eles se retroalimentam, né? Uma coisa vai sustentando a outra. Até já tem algumas coisas, como você falou, né? As pessoas, antes de terem fibromialgia, elas já tinham distúrbio do sono. Então, fica aquele negócio do ovo ou da galinha, né? O que veio primeiro, o que é mais importante? O distúrbio do sono ou a dor? Então, é a dor que atrapalha o sono ou é o sono que atrapalha a dor? A gente não sabe, né? Porque eles se retroalimentam. Então, assim, é impossível você tratar a dor se você não olhar para o sono do paciente. E é indissociável uma coisa da outra, né? Tem também outras questões, né? Então, quando você traz... Então, aí você traz o que é a base do funcionamento do ser humano. Vamos lá. Ou seja, todo ser humano precisa, né? Uma coisa, respirar. Todo ser humano se concorda que ele precisa respirar. Se não respirar, não tem jeito. Outra coisa, beber água. Água é fundamental para o ser humano. Outra coisa, comida. O ser humano precisa de comer. Outra coisa, sexo. O ser humano precisa fazer sexo. Isso é a base fisiológica, da fisiologia humana. Outra coisa é a homeostase, a outra coisa é a excreção e a outra, para fechar, é o sono. Isso é básico na estrutura de uma pessoa para ter uma vida razoável. Isso é o pilar básico, assim. Você começa por aqui. Então, se você tem qualquer um problema numa dessas áreas, você vai desenvolver problema. E o sono está entre elas aqui. E o sono é muito importante. Ou seja, se você parar para pensar, 1/3 da vida, em média, você passa dormindo. Ou seja, não é à toa que 1/3 da sua vida você passa dormindo, porque isso tem uma importância. Então, tudo que nós precisamos tudo não, mas a maior parte da nossa reparação, ela acontece nesse momento do sono. Então, aí você pega as pessoas com problema com sono, o que o sono vai fazer? Quais são as importâncias do sono? Restaurar a energia. Quem não dorme é fadigado. Então, nós precisamos do sono para fazer a restauração energética.
Você já trouxe funcionamento imunológico, isso é imprescindível. A melhora do funcionamento dos neurônios, da plasticidade neural. A consolidação da memória. Quantos pacientes chegam e falam assim, pô, não consigo lembrar, minha memória está ruim. Sono é onde você consolida a memória. É onde você consolida o aprendizado. É onde você desinflama o seu corpo. Ou seja, você tem distúrbio do sono, se você não tratar um paciente com dor crônica, você não trata nada disso. Aí você olha o paciente, você tem que pensar, pô, meu paciente ele tem dor, ele tem distúrbio do sono, ele tem fadiga, ele vive reclamando que ele está tendo problema de imunidade, que está tendo infecções de repetição, e por aí vai. Ou seja, você quer melhorar isso, cara, você tem que começar pelo Isso sono. é tão, Tem que isso é tão começar por essa importante, né? Igual base você aí. falou assim, é um paciente que é inflamado, né? Eu li um estudo ontem, né? Estava estudando essa live, né? A gente sempre estuda alguma coisa, revisa bastante, para a gente trazer bastante informações para vocês. E eu li um estudo hoje que a gente consegue detectar no sangue altos níveis de interleucina 6, que é uma citocina, né? A citocina é um mediador liberado durante a inflamação, um mediador super importante da inflamação, e que a gente tem aumento dessas citocinas, desses mediadores inflamatórios no sangue das pessoas que não dormem, que têm um sono curto ou um sono perturbado, um sono de má qualidade. Então, a gente tem um aumento de citocinas inflamatórias. Olha isso. Então, de fato, a gente tem uma inflamação importante, uma inflamação que está medida, uma inflamação que é alta, que não é uma inflamação insignificante, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa acha, não, mas é pouco. Não, uma inflamação significativa, uma inflamação que aumenta interleucinas inflamatórias, né? Uma inflamação importante no sangue das pessoas que não dormem. E isso está relacionado a várias doenças crônicas, né? Aí a gente tem a dor crônica, é uma delas, mas também doenças neurodegenerativas, como as demências, doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças, câncer, né? Praticamente todas as doenças crônicas, doenças cardiológicas, pressão alta, Cardiológicas, diabetes, pressão são alta. todas as doenças que têm raiz na inflamação crônica. Então, assim, o sono é fundamental. Né? Quanta gente, essa semana mesmo eu atendi um paciente que falou para mim que dormia de 2 às 5 estava tudo bem. Né? Claro que existem cronotipos diferentes, né? Gente que funciona melhor de manhã e gente que funciona melhor à noite, mas dormir 3 horas por dia nunca vai ser saudável. Né? 3 horas não é suficiente para ninguém. Né? Então, assim, uma coisa é você funcionar melhor durante a manhã, funcionar melhor durante a noite, né? Isso existe, né? São os cronotipos. Mas ninguém é saudável dormindo 3 horas da noite, né? Isso não existe. Tem até uma curva em U de um estudo que ele mostra a quantidade de sono que tem que ter para você ter menos dor, digamos assim. E tem um limite, né? Ou seja, se você dorme pouco, isso é ruim. Se você dorme muito, isso também é ruim, né? Ou seja, tem uma quantidade média de sono, que nós vamos falar um pouco para frente. Inclusive, nós vamos falar para frente de algumas dicas para você melhorar seu sono, né? Porque tem que deixar para você em casa coisas que vai mudar de fato sua vida. O que acontece do início de uma live é um processo de introdução. Ou seja, nós temos que entender do que nós estamos falando, do quanto a sociedade é acometida disso, se isso tem correlação, se não tem correlação com a dor, se tem correlação, se não tem correlação com outros problemas de saúde, é a base. Mas no final, com certeza, vai ficar para você alguns aprendizados sobre o sono. Inclusive, teve uma pergunta aqui no início, Mariana, que foi o seguinte, eu já até anotei aqui, que eu vou rabiscando meus papéis aqui. Perguntou o seguinte, os medicamentos, né? Usou a palavra remédio, né? Para dor, costuma dar Depende, sono? né? Essa Tem foi duas a pergunta. questões, né? A gente tem alguns remédios que dão sono, que melhoram a qualidade do sono, né? A pregabalina ela melhora a qualidade do sono. A gente tem alguns remédios que induzem o sono mesmo, né? Por exemplo, o miozão em relaxante muscular, ele tem ação central e ele mimetiza um antidepressivo, então ele pode ter algumas características, né, de antidepressivo e ele pode dar sono. A gente tem alguns outros, por exemplo, os ansiolíticos, que são muito utilizados, assim, não no tratamento da dor, né, mas muitos pacientes com dor crônica usam, inclusive é um veneno, ninguém deveria usar. Mas eles induzem o sono, mas não necessariamente melhoram a qualidade do sono, na verdade pioram a qualidade do sono. E tem alguns outros, como a duloxetina, por exemplo, que às vezes pode também
dar, né, insônia, né, prejudicar o sono de alguns pacientes. Então, dá um distúrbio do sono. Então, depende, né? Eu acho que depende. Tem alguns que melhoram, tem alguns que pioram, tem alguns que são indiferentes. E tem uma outra questão também, que é o paciente que melhora a dor, né? Por exemplo, analgésicos. Melhoram a dor e daí conseguem dormir melhor, porque a dor atrapalha o sono. Então, assim, não necessariamente o remédio influencia diretamente no sono, mas o paciente consegue finalmente dormir porque a dor não atrapalha o sono dele. E a gente tem alguns remédios que cedam também. Então, acho que é muito relativo e depende da medicação. Teria que ser um pouco mais específica a questão, né? Depende do que se usa. Medicamentos que vão estimular, por exemplo, o sistema GABAérgico, de um modo geral, eles vão ter uma tendência a produzir sono, né? Então, quais são esses medicamentos? Aí nós vamos pegar vários aí. Nós vamos pegar alprazolam, oxapram, clonazepam, diazepam, tudo isso. Miozan, noradrenalina, nortriptilina, amitriptilina, zolpidem, por aí vai. É uma porrada de medicamentos que podem Não necessariamente melhorar, né? dar sono. Entretanto, outros medicamentos que também se utilizam como adjuvantes, né, que são as terapias adjuvantes, ou seja, aquelas terapias que não analgésicas diretamente, vamos botar assim, para você compreender. Como você foi no médico, o médico passou um antidepressivo, isso é adjuvante. O médico te passou uma dipirona, isso é analgésico, tá? Então, os adjuvantes, um anticonvulsivante, é um adjuvante, tá bom? Então, desses adjuvantes, aqui está o segredo também, que inclusive para os colegas entenderem que a escolha do seu adjuvante, ele também tem que estar relacionado ao sono do paciente. Por exemplo, eu vou entrar com uma duloxetina. A duloxetina, de um modo geral, é uma droga que atrapalha o sono. Então, se eu entro com pode ser que alguns pacientes vão ter relação com a duloxetina para melhora do sono, porque ela melhora a quantidade de serotonina que esse paciente precisa, e essa serotonina é convertida em melatonina, a melatonina ela melhora a indução do sono. Pois bem, mas de um modo geral, causa uma síndrome serotoninérgica que piora o sono. Tá, então a duloxetina eu não vou utilizar em primeiro momento, num paciente que eu possa escolher, num paciente que tem distúrbio de sono. Num paciente que tem distúrbio de sono, eu vou preferir, por exemplo, um outro tipo de antidepressivo. Um antidepressivo tricíclico, por exemplo. Quais são? Amitriptilina, nortriptilina. Esses medicamentos, eles tendem a induzir o sono, tendem a melhorar o sono. Ou seja, você melhora o sono, você melhora, de certa forma, a qualidade do dor. Mas você trouxe uma questão que também é aquilo. Às vezes o paciente ele tem problema de sono de forma pela dor. Aí é uma outra questão. Ou seja, ele não dorme porque ele tem dor. Não é o adjuvante aqui que ele vai ser tão importante. Aí é mais a questão do analgésico. Precisa tirar a dor para ele dormir. Mas aí a gente volta lá no início. Pô, a maior parte dos pacientes já desenvolve a dor tendo problema do sono. Então, são coisas que vão se acumulando. Entretanto, eu preciso ir de cara para a parte medicamentosa? Não. Existem nutracêuticos que estimulam esse sistema GABAérgico, que se estimula a produção de substâncias que vão atuar nesse sistema. Por exemplo, que você já deve ter um paciente meu que possivelmente conhece, já toma, por exemplo, a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido que vai melhorar a qualidade de sono. Podemos trabalhar também, por exemplo, com outro tipo de hormônios, por exemplo, como a melatonina. Lembrando que aqui é muito importante o seguinte, que é uma outra dúvida de quem pergunta, que eu vejo muita gente viaja para o exterior, ou que compra de quem viaja para o exterior, a melatonina 10 miligramas, 5 miligramas. É importante colocar que o nosso corpo geralmente produz de 1 a 2 miligramas, até 3 miligramas de melatonina por dia. Se você consome mais do que isso, mais do que a sua produção, você possivelmente vai até piorar o seu sono. Ou seja, tudo isso tem que ser avaliado. Melatonina é bom para todo mundo? Eu já estou respondendo para quem? O triptofano, exatamente. O triptofano, ele vai ser convertido, como você trouxe aí, o Vitor, ele vai ser convertido até uma cascata de eventos, ele é convertido em serotonina, aí acontece mais uma cascata e ele é convertido em melatonina. Então, acaba que o triptofano ele entra nessa fórmula aí.
podendo ajudar no sono se houver uma deficiência de alguma dessas coisas. Mas também pode piorar se eles não tiver um paciente que ele tenha deficiência de serotonina e melatonina, por exemplo. Ele vai acabar podendo atrapalhar. Entende? Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser compreendido. Ou seja, você está com o paciente, mesmo ele tomando coisas naturais, né? E você chega a ele, pô, ele começou a desenvolver problema de sono depois de tomar um medicamento, naturalzinho. Pode ter a ver com essas vias aí. Ainda pode se pensar ainda em fitoterápicos. Ou seja, eu acho que existe muita coisa, sabe, Mariana? A gente vai discutir um pouquinho de fitoterápico, um pouquinho para frente também, citar eles. Existe muita coisa para se pensar antes de passar um medicamento para o sono. Ainda tem o THC com CBD, né? Que são os Eu acho derivados que do tem muitas cannabidiol, coisas né? que São os você derivados falou que são da importantes aí. maconha. Uma das coisas que eu acho fundamental é a gente entender, claro que nós não somos médicos do sono, né? Mas, assim, uma das coisas fundamentais que a gente tem que entender é quais são as raízes do distúrbio do sono. Porque, assim, a gente, às vezes, quer medicar, né? Ou então as pessoas têm essa necessidade de medicar o sono e você não consegue resolver porque você não trata aquela raiz, a não ser que seja um distúrbio, né, leve. Então, assim, é importante você investigar se esse paciente não tem uma ansiedade muito grande, às vezes, né? Se não é a dor que está acordando esse paciente. Investigar a apneia do sono também. Então, assim, a gente tem vários sistemas envolvidos no sono, vários sistemas envolvidos nessa correlação entre dor e sono. Você falou aí de um sistema super importante que é o endocannabinoide, né? O endocannabinoide está diretamente relacionado. A gente tem o sistema opioide também, a gente tem o sistema dopaminérgico, a gente tem o sistema serotoninérgico. Então, isso pode levar a manipular, isso pode ser complicado. Então, assim, a gente tem que entender as raízes e não querer simplesmente medicalizar o sono daquele paciente a qualquer custo, né? Às vezes, adicionando remédio. Se você não tiver noção do que está acontecendo com o sono desse paciente, você não resolve, você adiciona efeito colateral, você pode até prejudicar esse paciente. E uma outra questão que é super importante é que alguns remédios fazem mal, né? Por exemplo, assim, eu nem prescrevo, nem tenho aqui a receita azul, o Rivotril, né, que é o clonazepam, que é um remédio aí largamente utilizado, né, por muitas pessoas, os ansiolíticos, de uma forma geral. Eles prejudicam o sono, na verdade, porque eles diminuem o tempo de sono REM. Então, assim, você não tem um tempo de qualidade, um tempo que é reparador, um tempo que está um sono que é realmente reparador, um sono que está sendo bom para você. E ele está associado positivamente, assim, vários trabalhos, tá? Isso não é nenhuma coisa nova, já está associado positivamente à demência. Então, assim, você está promovendo o declínio cognitivo, você está promovendo o declínio da função cognitiva no seu paciente, em você, se você é um consumidor voraz aí do Rivotril. Então, assim, a gente tem que realmente ter responsabilidade, muita responsabilidade com esse tipo de medicação. Então, a gente tem muitas alternativas. Eu estou aqui aberto aqui na frente, aqui, um protocolo sugerido pela Revista Brasileira de Neurologia, publicado em 2017, é até recente. Um algoritmo para tratar insônia. A primeira coisa que ele coloca assim é, se possível, não usar agonista benzodiazepínico do receptor GABAérgico. Ou seja, tudo isso que você está falando, quem são eles? Clonazepam, diazepam, todos esses PAN, eles, se possível, não usar. E acaba se utilizando, porque ele é um medicamento que a curto prazo ele dá o efeito que a pessoa busca, né? Ou seja, ele toma, melhora, e mas eles depois já têm um não faz tanto potencial de efeito, já adição começa aí, também, já é um né? outro Eles têm um problema para potencial de retirar, adição também, que é real, né? já é um Real, as problema para pessoas são retirar. dependentes de Rivotril. E assim, eu acho que tem indicação, sabe, doutor André? Assim, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho, né, que estava vivendo um momento de ansiedade generalizada, momento muito tenso, O para prazolam a também. mesma família, a mesma coisa. Então, assim, você tem indicação de usar esse tipo de remédio de um período curto. Agora, assim, da forma como as pessoas usam, não. Né? As pessoas usam a vida toda. Mas As eu nem pessoas, culpo as assim, nem pessoas, não, sabem. Eu viu? acho que, assim, a maioria das pessoas não sabe disso. Você quer ver? O meu pai é uma pessoa que usava Rivotril. Usou durante muito tempo, teve um distúrbio do sono grave. Então, assim, eu acho que muita gente usa, né? Mas a partir do momento que a gente sabe, que você tem a informação, você tem que buscar uma alternativa.
né? Buscar uma alternativa. Ou uma outra coisa que a gente vai falar aqui, eu acho que higiene do sono, né? Tem várias coisas, assim, né? Que a gente vai conversar aqui. Eu acho que higiene do sono é a primeira coisa e dá resultado. As pessoas não acreditam em higiene do sono, mas higiene do sono tem um resultado muito, muito legal mesmo. O mindfulness é outro resultado. Aí entra numa outra parada. Que você disse, as pessoas não acreditam. É porque as pessoas não acreditam em si mesmas, sabe? E o ser humano, ele tende, alguns, a não acreditar no poder que ele tem, entende? Porque a higiene do sono é algo que ele vai As fazer pessoas por querem ele. um negócio, uma Então ele pílula já, pô, já mágica, né? meio É muito mais fácil. desacredita. Pô, tudo isso tá aparecendo na televisão, aparece com os amigos falando que tem um negócio que é fodástico, que vai resolver a parada toda, e por aí segue. Mas só que, pô, não é assim que funciona. Na realidade, você não vê criança nascer com insônia, né? Assim, pô, não é um problema criança nascer com insônia, criança acorda à noite, não é por insônia, não, viu? É porque ainda está regulando o ciclo circadiano dela. Não é insônia, não. Ela estava no outro que era tudo escuro lá dentro, pô. De repente bota um negócio que é meio claro, meio escuro, está regulando. Mas assim, voltando lá, isso desenvolve com a vida. Então, nós temos que modificar isso com a vida, entende? Com os hábitos. Aí existem várias coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. Nós devemos evitar. E aí eu vou deixar para o segundo momento ainda, que ainda tem um pouco de live ainda, porque depois eu vou dar aqui, você também vai dar aí uns dicas aí de como melhorar essa parada. A gente tem a higiene do sono, né, que é fundamental. Uma outra coisa que você falou também, né, antes de falar de higiene do sono, é a questão da melatonina, né, que hoje tem um uso, é assim, né, o pessoal, todo mundo acha que melatonina é a salvação da lavanda. Acho que melatonina serve Melatonina para serve tudo. para tudo. Mas na realidade mas tem mostrado nos estudos que a melatonina serve Então, para melatonina câncer, serve é um para negócio super doença legal, que ele tem um cardiológica. poder antioxidante, tem até um poder analgésico, né? Tem até um poder Ah, analgésico. Tem um trabalho que mostra que as pessoas com fibromialgia que fizeram uso de melatonina tiveram scores reduzidos de dor. Então, assim, a melatonina é um super remédio, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele tem um potencial ótimo no sono, mas ele tem que ser usado da forma correta, com parcimônia, e não é todo mundo que se beneficia da melatonina, né? Não é todo mundo que se beneficia de tudo, né, doutora André? Essa que é a verdade, assim, não existe, né? O tratamento tem que ser sempre individualizado. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, conversei com a doutora André sobre ela, que tem o distúrbio do sono grave, e que a melatonina piorou o sono dela. E eu substituí, eu acho que eu nem comentei com você, que ela estava aqui hoje, né? E daí eu suspendi a melatonina e ela agora está dormindo super bem. exatamente pelo que a gente conversou anteriormente, E estava tomando uma né? dose baixa. Ela estava tendo Uma dose baixa. exatamente, estava sobrando serotonina, pô, ela vai ficar mais agitada, vai ter um sono Ela agitado, vai ter muito acordava 3 sonho, horas da não manhã vai e dormir não bem, dormia né? mais. Daí eu suspendi a melatonina e começou a dormir. É. Ou seja, a produção dela é eficaz, tanto da melatonina, né? Então, ela não adianta repor melatonina. É um outro caminho que tem que ser avaliado para melhorar o sono. Inclusive, importante, como a gente está falando tanto da melatonina, a melatonina ela é tão debatida, né? A melatonina ela é produzida por uma glândulazinha que tem lá no meio da cabeça, lá no cérebro, que se chama pineal. Então, mas só que tem uma questão. Essa melatonina, que é um entre aspas, indutor do seu sono, ela só é produzida quando está tudo escuro. Ou seja, não existe melatonina produzida no claro pelo corpo humano. Ela tem algumas funções, mas ela não existe quando é produzida no claro. Ou seja, você precisa estar no ambiente escuro. Apagou as luzes, você começa a produção de melatonina. Acendeu as luzes, a produção cai. E aí você começa a dormir mal. E outra questão, quem toma melatonina? Isso também é importante. A ação dela no corpo ela é muito rápida. E ela é uma ação meio fugaz, ela não fica por muito tempo. A meia-vida não é longa. Apesar que hoje eles têm modificado um pouco a molécula e conseguido deixá-la um pouco mais tempo, mas de modo geral, não. Então, é o seguinte, você que toma melatonina e quer ter o melhor efeito com ela. O ideal, se for sublingual, eu vou dizer o seguinte,
você pega a sua melatonina, bota debaixo da língua e apaga a luz e vai dormir. Se você fizer diferente disso, a melatonina não vai funcionar. Se você toma com água, né, toma via oral, você pega a melatonina, toma o comprimido e vai deitar e apaga a luz. Assim, ela vai fazer algum efeito em você, se o seu caso for... Eu estou te ensinando a usar a melatonina, tá bom? Não estou dizendo que ela vai fazer efeito em você, não. Nem estou prescrevendo melatonina para você. Mas, se for É bom falar, utilizar, verdade. é mais ou menos assim que Não, isso é funciona. tão legal, né, doutor André? Não, E a melatonina, para ser suprimida a produção de melatonina, tá vendo, bem-vinda, que você produz bem. Para você suprimir a produção de melatonina, você precisa de 30 LX, que é a quantidade de luz, né? A televisão, ela tem 300 a 500 unidades de luminescência, né? Então, assim, olha só, quase 10 vezes mais, né? 10 a 20 vezes mais. Então, assim, é impossível a gente produzir melatonina. Essa é uma das coisas, né, fundamentais da higiene do sono. A gente produzir melatonina no ambiente que a gente vive, se expondo à luz azul do celular, se expondo à luz azul da televisão, né? É uma das coisas que a gente precisa fazer é abolir isso, né? Então, a gente vai, quando a gente vai dando as dicas de sono, a gente vai falar sobre isso. Mas como a nossa vida de Estou hoje, vendo aqui né? Eu acho dessa aula aqui também, a como a correlação com a nossa vitamina vida de D. hoje realmente induz a gente, né, ao distúrbio do sono. Boa Você falou noite, ali, olha Júlia. só, o que você falou, eu acabei que o estudo apareceu aqui na minha frente, eu não sei se foi esse estudo que você leu, mas pegaram pessoas, 14 homens e 13 mulheres, olha só. Pegaram 14 homens e 13 mulheres, o que dá 27 pessoas. E o que fizeram com essas 27 pessoas? Colocaram essas 27 pessoas sem dormir por 24 horas. E depois disso, deram um banho de água gelada Nossa a 1 Senhora, grau misericórdia. Celsius. Fizeram isso uma semana. Numa semana, fizeram que a pessoa dormiu e viu o que ela registrava de dor. E fizeram isso uma semana depois para avaliar com ela sem dormir. E o que observou? Que a dor foi registrada muito maior do que a dor, ou seja, no dia que ela dormiu. Não Não ficou sei muito se ficou claro, não. claro aí a minha explicação do estudo aqui, Foi meio mas confuso. pegaram 27 pessoas dormiram. Dormiram e botaram a 1 grau Celsius. Ela demorou um tempo de X para ter dor, incômodo, e uma dor X. Pegaram essas pessoas e deixaram 24 horas sem dormir. E fizeram o mesmo teste com elas com água, Mas o que tem água a a ver 1 a grau água? Eu não Celsius. entendi. E elas começaram Nada a a ver, sentir né? dor. O que é gelo, filha? É 1 grau. Pega você, bota a mão ali, fica ali esperando ali na geladeira, geladeira não, no Não, mas freezer, é 1 teve grau. nos Vai dois grupos. incomodar, pô, a temperatura baixa. Ah, tá, botou a mão no gelo. Ah, tá, então a pessoa... É, Nossa, foi muito confuso a isso. 1 grau Celsius. Agora eu entendi. São duas pessoas... Não, eu já prestei Não, atenção, você não mas presta você, atenção? você não. São dois grupos de pessoas saudáveis. Ninguém quer fibra. Ah, tá, Duas, entendi. pessoas saudáveis. Ah, É tá, um é grupo só, crossover. fizeram o teste com o mesmo Ah, grupo. entendi. Ah, entendi. É isso aí. Aqui foi muito confuso essa explicação, mas eu entendi. Aqui... Agora eu entendi. Mas que bom que você Tá, entendeu. teve mais dor quem não dormiu. Entendi. Deixa eu ver outro estudo aqui. Exato, quando não dormiu teve dor, mais rápido e maior. Porque vai Gerador. gerar Não, dor, esse né? estudo que eu estava A 1 falando grau Celsius vai ontem, gerar que eu dor. estava lendo, era sobre quais os mecanismos que têm dor. Não é? Eu dei água gelada também. O doutor André toma banho de água gelada, ele fala. Não sei se é verdade, não, mas ele fala que toma. Odeio. Diz ele que melhora Eu a tomo, melhora o testosterona. funcionamento do Isso. testículo. Diz ele que aumenta a testosterona. Pô. Sei não, mas ele fala isso. E daí... Tudo que você submete a estresse, acaba seu corpo respondendo, né? Então, o estresse, ele, de certa forma, ele é bom, não crônico, mas um estresse agudo, ele acaba Esse sendo estudo de bom. ontem, ele relacionava a dor, né, E com o sono e quais são os mecanismos. E daí o sono, a privação de sono, influencia no sistema opioide, no sistema dopaminérgico, no sistema noradrenérgico, no sistema da adenosina,
do óxido nítrico, no endocannabinoide e de citocina. Olha só. É uma loucura, é muita coisa que influencia. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouco aqui sobre como Vamos. melhorar o sono. Eu acho que é isso que o povo quer ouvir. Estou vendo aqui nos estudos aqui, 12 mil mulheres com fibromialgia, que dor generalizada, que o sono está totalmente comprometido. A conclusão dessa revisão, que o sono está associado ao desenvolvimento de fibromialgia, a gravidade da dor também está relacionada. Mas o quê? Tem aqui dor lombar também, tem correlação direta a pacientes que têm problema de sono. Então tá, higiene do sono. Primeira coisa para a gente saber sobre higiene do horas, sono. aí, o que eu falei de horas, de 6 a 8 horas, o viu? tempo. Esse estudo aqui pegou 6 a 8 horas, que é considerado o tempo médio bacana de melhora da dor. Menos que isso, piora a dor, mais que isso, piora a dor também. Beleza, vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco da higiene. A gente começa a cuidar do que agora está sono tomando medicamento quando a e gente tal, outras acorda. paradas. Então é super importante a gente se expor à luz solar logo quando a gente acorda, porque essa regulação dos ciclos circadianos, ciclo sono-vigília é fundamental. Então a gente começa a cuidar do sono assim que a gente acorda. Então é fundamental a gente se expor ao sol, expor à luz do sol, assim que a gente acorda, mas não se você acorda às 10 horas da manhã, né? O ideal é que você acorde entre 5, 6 horas da manhã ali, se expor à luz do sol. É legal fazer exercícios físicos também pela manhã, né? Exercício físico muito próximo ao horário do sono pode atrapalhar o seu sono. Se você fizer até 2 horas antes, pode promover um relaxamento, mas muito próximo ao sono, não. Essa questão da luz. É porque aí entra outro hormônio, que vai só cortando assim um pouquinho. Eu sei que eu atrapalho o pessoal depois para editar os treinos. Mas vamos lá. Quando você faz atividade física, o que você aumenta no seu corpo? Um hormônio chamado cortisol. E o cortisol ele serve para te deixar ativaço, te deixar acordado, né? Então, se você faz isso perto da hora de dormir, olha só como é que o negócio não é tão simples quanto parece. Se você faz isso na hora perto de dormir, teoricamente você vai estar, principalmente se você já tem uma predisposição a ter, você vai ter dificuldade de dormir, ou seja, atividade física à noite é complicado no paciente com distúrbio do sono. Agora, tem uns que tomam, que fazem atividade, chegam em casa bem exausto e Então, o que mais que a gente pode fazer? Então, eu vou voltar aqui para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, a gente vai se expor ao sol pela manhã, né? Higiene do sono, como dormir melhor. A gente vai se expor ao sol logo pela manhã. O ideal é que a gente se exponha ao sol entre 5, 6 horas da manhã. A gente vai fazer exercícios físicos pela manhã. Ao cair da noite, entre 6 e 7 horas, a gente tem um sol às 5 da manhã, Mariana? 6 horas da manhã. 10 horas da manhã não resolve. Eu queria saber onde tem sol, 5 da Porque você tá manhã. acordando tarde, Lá pro lado de cima. Lá pra... amanhã é 4h45 da manhã, aqui em Vitória. Você já me atrapalhou de novo. Eles não vão conseguir editar esse vídeo. É Então muito vai, complicado, não gente. vou te atrapalhar agora não. Pode concluir. Higiene do sono. Como O vamos sol não tá no céu. dormir melhor. Então, a gente vai se expor ao sol logo pela manhã, fazer exercícios físicos na parte da manhã. A parte da noite, a gente vai começar a reduzir a luminosidade da nossa casa, fazer atividades que tragam relaxamento. Então, a gente vai procurar ler, meditar, conversar, tomar chás relaxantes. Então, não é o ideal que próximo ao horário do sono, né, ou chegar próximo ao horário do sono, de 8 horas da noite, 7 horas da noite, que a gente faça atividades que sejam que nos agitem, né? Então, nunca ver televisão, a gente não pode se expor à luz da televisão, se expor à luz do celular. Então, o ideal é que a gente diminua o tempo de tela também, chegando próximo ao horário do sono. Ninguém deve dormir meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Isso não é horário saudável de sono. Então, o ideal é que às 9 horas da noite a gente já esteja se recolhendo, a gente está dormindo às 10 horas da noite. É ideal que você tenha sempre o mesmo horário de sono, o mesmo horário de ir para a cama e o mesmo horário de acordar. Também é legal que você saiba que a cama é reservada para o sono. Então, não é legal assistir televisão, fazer outras coisas na cama. É sempre importante que a gente reserve a cama para dormir. Se você está muito tempo na cama e não está dormindo, o ideal é que você saia da cama, vá para outro cômodo,
leia, faça algum motivo, medite, reze e depois volte para a cama. Não é legal ficar horas rolando na cama também. O que mais que é legal? Sempre o ambiente do quarto, um ambiente mais frio também facilita o sono. Usar roupas leves também facilita o sono. O ambiente ser um ambiente acolhedor. O que mais, André? Você tem? Eu tenho uma lista aqui. Mas você já falou um monte de parte dela, que você já mandou muito bem. Mas são coisas assim, tipo assim, vamos lá. Evitar o cochilo durante o dia. Evitar comer comidas pesadas até 3 horas antes de dormir, por motivos óbvios, né? Se você come comidas pesadas, cara, eu tenho distúrbio do sono, eu vou comer, fazer aquela janta antes de dormir, cara, você vai continuar tendo esse problema do sono. São escolhas, assim, entende? Você não pode reclamar do seu problema de sono. Você quer melhorar seu sono, então pelo menos tem que fazer isso aqui. E às vezes aplicar alguns desafios que eu vou falar um pouco para frente. Bebidas que contêm cafeína, por exemplo, chá às vezes eu falei tomar café, chá verde, não. Tudo isso. Relaxante. Não, chá, você vai tomar um chazinho de camomila, um negócio aquele assim, chá que é relaxante muscular? Então, isso. Eu adorava isso. Esqueci o nome. Tentei falar com uma paciente hoje, não lembrava. Vou procurar aqui no Google, gente. É ótimo. Tá. Aquilo que você falou da televisão, do tablet, refrigerante, bebida energética, chocolate. Uma coisa que eu não falei também é a aromaterapia, que é legal, né? Óleo essencial de lavanda. Aromaterapia, óleos essenciais. Prática de atividade. Então, e o que fazer? Praticar atividade física, ter uma rotina bem estabelecida, né? De horários, um banho relaxante 1 ou 2 horas antes de dormir. Tem gente que fala que tem que dormir, tomar banho quente, mas eu digo que você tome banho gelado, que isso vai ajudar você a dormir melhor. Tanto é que até hoje eu escuto falar isso aí. Vou tomar banho quente para dormir. Eu tenho que tomar banho quente. Não, banho gelado. Tanto é que quando seu filho está com problema de dormir, lembra lá das avós, lembra dos netos, as mães, lembra das crianças, você dá banho quente nele ou banho frio? Você dá banho frio. Se dá banho frio, ele automaticamente, você já bota ele pum, já se prepara para dormir. Então, banho gelado acaba sendo uma boa alternativa. Eu gosto do banho gelado também. Praticar meditação. Praticar meditação é muito legal. Pode ajudar, né? Use a cama só para dormir e para fazer sexo. Tenha travesseiros extras e tal. É isso aí. Eu acho que falou tudo. Alguém teve uma dúvida. Agora é só anotar. Eu não consigo rolar. Dá uma olhada aí, Walter. Teve aqui para trás. Foi uma pessoa que falou que tomava Zolpidem, que tentou desmamar. Ela toma Zolpidem. Ela toma Zolpidem há 6 anos e está tentando desmamar, sem sucesso. Agora estou acordando de madrugada. Ou seja, seu problema acabou piorando. Essa é a grande verdade. Uma das técnicas, uma das alternativas que pode ser utilizada para tirar os benzodiazepínicos, o benzodiazepínico por si só, ele cria dependência física e química, o que é um problema, né? Ele cria dependência física e química. Então, uma das alternativas que você pode fazer é entrar com outra droga que vai te dar um pouco de sono. Isso aí é uma possibilidade. Por exemplo, uma pregabalina. E vai subindo essa dose e vai diminuindo essa droga que você usa. É uma alternativa. Dificilmente você vai conseguir retirar essa droga por si só. Assim, somente retirar e melhorar a dor. Melhorar o sono. Você vai ter que botar outras coisas nos lugares que geram menos dependência química e física. Pode ser utilizado também, adjunto a isso, alguns fitoterápicos. Quais fitoterápicos? Existem alguns. Húmulos é interessante. Lactium é interessante. Qual outro aí? Deu branco aqui agora. Pois bem, existe uma listagem de fitoterápicos que também pode ser utilizado de forma adjunta nessa indução do sono. Que eu também falei lá da L-teanina, que não é fitoterápico, mas pode ajudar. Ou seja, são coisas que podem ser utilizadas para retirar esse problema do sono que você está tendo. Esse problema com o Zolpidem que já não funciona em você, entendeu? Então, são coisas que devem ser feitas. Mas aí não é... Ou seja, tem que montar uma estratégia. Mas aí também uma coisa que eu observo muito... Mas, de modo geral, eu troco uma droga por outra. O Zolpidem não é...
O Zolpidem, ele não é benzodiazepínico, né? Mas ele pode provocar também dependência, né? Mas Causa também causa dependência. dependência Mas não química é e benzodiazepínico. física também. É Mas nesse uma coisa caminho. que eu vejo muito também nos pacientes, às vezes, é que eles tomam o Zolpidem, mas ele não faz todas essas outras coisas. Né? Então, tipo assim, às vezes o paciente, assim, nada resolve o meu problema do sono. Nada resolve. Eu tenho que tomar o Zolpidem. Mas, assim, tá lá dormindo, tá lá com o celular na cara. Tá vendo televisão, então dorme vendo televisão e toma o Zolpidem. Então, assim, não tem como o seu corpo te ajudar, né? Não tem como você... não é fisiológico, sabe? Então, é a mesma coisa. Agora mesmo estava comentando isso com um paciente, né? O paciente falou assim pra mim. Porque eu tomei os suplementos e eu achei que foi igual farinha. Só que é um paciente que eu sei que come linguiça, toma refrigerante, né? Então, assim, é a mensagem da fogueira. Então, assim, ele está lá com a fogueira. A fogueira é a inflamação, no caso dele, né? Ou então, no seu caso, é a insônia. Então, assim, não adianta nada que a água são as coisas que a gente tenta fazer, os suplementos, né? A medicação e tudo mais. Se você continua jogando querosene na fogueira. Então, assim, você tem que parar de jogar querosene na fogueira, porque não tem nada, não tem água suficiente para a gente apagar a fogueira se você continua jogando querosene. Então, assim, às vezes você tem que parar um pouquinho e pensar no que você está contribuindo para a sua insônia também. Então, assim, a higiene do sono, você tomar um remédio não te desabona de fazer a higiene do sono, né? De tomar a responsabilidade pelo seu sono. Então, assim, assuma a responsabilidade pelo seu sono, faça isso, né? Né, usa um fisioterápico, faz aromaterapia. Eu tenho certeza que vai ajudar no seu sono, né? Assim, não tem como não ajudar, né? E com certeza vai ser melhor para você do que tomar um remédio que sabidamente causa dependência, que sabidamente pode ter efeitos colaterais. Então, assim, procure outras alternativas e assuma a responsabilidade pelo seu sono. Exatamente, Vitor. Não, é difícil Mas não pra é fácil caramba. não, Distúrbio do viu? sono é super difícil de tratar. Mas a gente precisa também ter a nossa parte, fazer a nossa parte. A maioria das pessoas não faz, né? Mas assim como é para emagrecer, A acupuntura ajuda assim também, como né, é para doutor André, que a gente não emagrecer, como falou. é para... A acupuntura ajuda muito no distúrbio do sono. É uma das coisas que tem, Você que é é uma das coisas assim, que a acupunturista. acupuntura mais, tem um resultado mais surpreendente no distúrbio do sono. Porque a acupuntura, né, como eu já comentei aqui algumas vezes, a acupuntura ela não trata de distúrbio do sono, ela trata do sistema. Né? Então, assim, muitas vezes o distúrbio do sono das pessoas tem raiz na ansiedade. E a acupuntura trata muito bem o distúrbio de ansiedade. Então, ela melhora muito o sono dos pacientes. Então, é uma coisa que você pode tentar a acupuntura, por exemplo. Né? Essa questão também da ansiedade, o mindfulness pode ajudar muito. Também tem várias meditações guiadas no YouTube, várias meditações guiadas que você pode ouvir. Tem um aplicativo de meditação guiada, vou procurar aqui, que eu esqueci o nome também, que é excelente para ouvir à noite também, pode te ajudar. Vou deixar uma dica, que eu vou lembrando das coisas, que quando você fala umas coisas, eu vou lembrando de outras coisas. Que você falou aí do sono agitado, que você vai tomar um ansiolítico, né? Porque na realidade você fica com pensamentos acelerados, seu pensamento Insight Timer, nunca o para, nome você do não deixa você aplicativo. Vou dormir, você anotar aqui. fica... Eu adoro esse aplicativo, ele é ótimo. Acho que a Mariana não está me ouvindo, não. Fala. Então você fica com aquele pensamento acelerado à noite e não consegue iniciar seu sono. Você deita na cama, aí fica pensando em 1 milhão de problemas, ou 1 milhão de coisas que não tem nada a ver com seus problemas, e isso não consegue melhorar, você não consegue começar o sono, que seu mente está sempre pensando pelo mundo afora. Uma das coisas que, como técnica, que pode ser feito, já que você não está, você pega um caderno, anota isso aí. Você pega um caderno e começa a anotar tudo que você está pensando. Que não precisa ter correlação com nada, não, viu? Isso é só para você. Pode ser umas coisas que não tem nada a ver. Você começa a anotar. Tudo que você está pensando, vai botando tudo para fora, vai esvaziando a sua mente. Vai escrevendo, exatamente tudo. Estou pensando no meu filho, assim, assim, assim. Estou pensando... Né? Vai chegar num momento que a sua mente vai estar mais vazia e você vai deitar e vai dormir. Isso é uma alternativa para quem tem aquelas pessoas. Lógico, você tem que praticar, né, filho? Se eu só ouvir isso aqui e não fazer, não adianta. Então, isso aqui é uma alternativa para alguém, para aquelas pessoas que deitam e a cabeça fica a 1 milhão. Mariana, Achei que foi considerações ótimo a finais. live hoje, adorei.
E agradecer a você, doutor André, e agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, que está aqui com a gente na live. Foi muito boa a live. Adorei. Que bom que você gostou, viu? Que da semana Não passada ela gostei não desse gostou, não. Foi sobre o quê? Semana passada acabou a live, ela me mandou aqui a mensagem, eu não gostei da live, sei lá o quê. Pô, Mas eu hoje eu achei a achei live boa, tão hoje eu fiquei boa. feliz com a nossa live. Então tá, eu espero que as pessoas, se uma pessoa pelo menos praticar as coisas que foram colocadas aqui, eu tenho certeza que vai ter respostas, vai ter algum tipo de melhoria, né? Dentro da sua Ah, e vida, né? se você E é isso gostou, que eu encaminha essa desejo. live para alguém assistir depois. Se você conhece alguém que tem o distúrbio do sono, encaminha essa live para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai se beneficiar. E se você tem algum tema que você gostaria de conversar com a gente também, deixa lá no comentário dessa live do nosso último post, que eu vou adorar saber. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que veio aqui ou estar conosco hoje. Então tá. Para entender e fechar aqui, amarrar, só para deixar no final, é o seguinte: não se trata, se você tem dor crônica, se você tem dor e tem distúrbio do sono, e você acha que você vai tratar só uma coisa, você vai ter insucesso. Resumindo a live, é isso. Ou seja, para você ter sucesso nas suas terapias voltadas para a dor, você tem que ter terapias voltadas para o sono. E as terapias elas vão desde farmacológica, com drogas, até não farmacológicas. E, no fundo, são a associação das duas até que a gente saia do farmacológico. Resumindo, é basicamente isso. Ou seja, quando você for no seu médico, ele deve abordar o seu sono ou encaminhar para alguém que ajude a tratar. Tá joia? Um beijo grande. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Uma excelente semana e nos vemos às